Em honra ao único Deus que existe, Pai, Filho e Espírito Santo, glória ao Senhor Jesus Cristo, que Ele nos faça digno sempre de pronunciar o nome da sua santidade, o nome do seu Evangelho e seu Evangelho, assim como ele é e somente como ele é, nenhum acréscimo, nem nenhum retirar das palavras do Senhor. Vamos ler a sua palavra como está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 1, e que Deus nos conduza em nome de Jesus, porque tudo isso aqui é feito para a honra e glória dele. Toda obra e todo ato aqui feito é feito para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo somente. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, crendo que ele pode falar conosco e crendo que ele pode nos ajudar, crendo que ele pode falar, e de fato ele fala, na verdade ele fala. Lemos a sua palavra, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 1. E diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo, honrando ao Senhor Jesus Cristo, ao seu Espírito Santo amado e ao Pai, nosso Criador. Que Ele nos faça sempre digno, com a boca limpa, em nome de Jesus, e com os ouvidos atentos, em nome de Jesus. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. De Jesus, o Messias, para João. Esta é a revelação que Deus deu a Jesus, o Messias, para que ele pudesse mostrar a seus servos o que deve acontecer em breve. Jesus a comunicou ao enviar seu anjo a João, seu servo, que deu testemunho da palavra de Deus e testificou de tudo o que viu sobre Jesus, o Messias. Abençoado é aquele que lê e ouve as palavras desta profecia, desde que obedeça ao que nela está escrito, pois o tempo está próximo. De João para as 7 comunidades cristãs da província da Ásia. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, era e vem, do Espírito septuplo diante do seu trono, e de Jesus, o Messias, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o governante dos reis da terra. A ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados, ao preço do seu sangue, que fez de nós um reino, isto é, sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja glória e domínio para todo sempre. Amém. Minhas irmãs, o livro de Apocalipse, como as irmãs podem perceber, ela é uma carta. É uma mensagem do primeiro versículo até o último, do primeiro capítulo até o último, é uma carta. E a mensagem dessa carta, ela foi dada para Deus Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, foi dada a Jesus. Jesus enviou o seu anjo para entregar para João e que João pudesse passar para as igrejas, 7 igrejas da Ásia, e que as 7 igrejas da Ásia, posteriormente, depois, chegasse a mensagem até nós. Então, isso aqui é uma carta, não escrita por Paulo ou por Pedro, mas pelo próprio Senhor Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo, que enviou o seu anjo para testificar a João, para comunicar a João, e João passar para as igrejas e das igrejas chegar até o dia de hoje em nossas mãos para que a gente pudesse ler. A carta ela começa com a assinatura, como qualquer carta, de João para as 7 igrejas da província da Ásia. Minhas irmãs, essa carta ela é especialmente o primeiro capítulo, toda ela é distorcida na boca do povo. Algumas vezes não é por maldade, é porque as pessoas elas tentam entender e muitas vezes não conseguem. E às vezes elas são distorcidas por maldade mesmo, porque a pessoa ela quer distorcer e entregar a mensagem de maneira equivocada e errada. E hoje eu quero falar com vocês dos equívocos dessa mensagem, não do livro todo, que a gente não tem tempo hoje, porém eu gostaria de falar de
de todos os equívocos que eu puder no capítulo 1, 2 e 3. Que são os capítulos que falam das 7 igrejas, que são os destinatários, que são as pessoas que iriam receber essa carta depois que ela fosse escrita. Vamos começar a ler a carta. A gente começou a ler, mas agora vem a mensagem dela. Primeiro aqui foi só a apresentação de João para as 7 igrejas, e a Deus seja honra agora, para todos sempre. Amém. Agora vamos ler o que a carta diz. Versículo de número 7. Olhem, ele vem com as nuvens, todo olho o verá, incluindo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra chorarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o A e o Z, diz o Senhor, Deus dos exércitos celestes, o que é, era e vem. Aqui começou a primeira distorção. Isso que eu acabei de ler está tudo correto. É a palavra de Deus, acabamos de ler a Bíblia. Porém, aqui, na mente das pessoas foi introduzido uma das maiores, se não uma das mais famosas heresias, ensinamentos errados. Eu sei que as irmãs já sabem muito bem sobre o arrebatamento, sobre a grande tribulação, sobre tudo isso. Porém, eu gostaria de deixar mais esse versículo aqui, para que as irmãs pudessem ter mais uma palavra que confirme as coisas que eu digo. Eu não digo por mim mesmo, eu digo porque o Senhor me ensina. Né? Mas eu preciso mostrar para vocês na palavra. Então veja aqui que o apóstolo João ele escreve: olhem, ele vem com as nuvens, todo olho verá, incluindo os que o transpassaram, os que transpassaram o Senhor Jesus com a lança. E todas as tribos da terra chorarão por causa dele. Sim, amém. Minhas irmãs, a gente vê as histórias do arrebatamento, tem até hino da harpa, que diz que o povo vai ser arrebatado num piscar de olhos, e isso é verdade. Porém, diz que ninguém verá o arrebatamento. Que vai ter gente dirigindo e de repente vai sumir, só vai ficar só o carro. Que vai ter gente pilotando avião e de repente vai sumir, vai ficar só o avião. Que de repente gente vai sumir dentro de casa e ninguém vai ver. E vão procurar e vão pensar que foi disco voador. Na Bíblia não está escrito isso. Eu vou fazer uma pergunta e eu sei que você sabe a resposta, eu não quero que as irmãs respondam, mas a gente sabe a resposta. Por que Jesus vai voltar? Jesus foi para o Pai, mas por que ele vai voltar? Para buscar a sua igreja. Todos sabem disso. E aqui está dizendo que quando Jesus vier, olhem, ele vem com as nuvens. Todo olho verá. Mas a distorção foi tão grande, minhas irmãs, que algumas pessoas realmente concordam que quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja, realmente todas as pessoas vão ver, todas as pessoas vão saber, não vai ter nada assim que sumiu e ninguém viu. Eles dizem que realmente Jesus vai vir e todo mundo vai ver e todo mundo vai contemplar o arrebatamento, como está escrito aqui. Porém, eles dizem que Jesus vai arrebatar a sua igreja, todo mundo vai ver. Os que ficaram vão se lamentar e vão passar a grande tribulação como anticristo. E depois, muitos iriam se arrepender, é o que dizem. Muitos iriam se arrepender. E então Jesus voltaria uma terceira vez à terra para buscar essas pessoas que se arrependeram. E isso é uma grande falsidade. Porque a Bíblia não fala de que Jesus voltaria 3 vezes. Fala que Jesus vem uma para ser morto na cruz do Calvário e ressuscitar, e a segunda vez para buscar a sua igreja. A Bíblia não fala de terceira vinda, nem de nada disso. Então somos obrigados pela lei de Deus e pela lei da lógica. Porque na Bíblia, em canto nenhum se acha 3 vindas, só acha 2 vindas. A primeira, como cordeiro, e a segunda,
para que todos vejam que o Cordeiro também é rei. Então, minhas irmãs, a carta já começa assim: olhem, ele vem com as nuvens, todo olho o verá, incluindo os que o transpassaram, incluindo aqueles que transpassaram Jesus na cruz, aqueles que tomaram a lança e colocaram entre suas costelas. Mas, Tiago, como é que as pessoas que estavam há 2000 anos atrás vivas vão ver Jesus? Está todo mundo morto, não deve ter nem mais osso. Vocês lembram que a gente leu a carta aos Coríntios e Paulo estava explicando sobre a ressurreição? Paulo falou que num toque de trombeta os mortos ressuscitariam na vinda de Jesus Cristo. Pois muito bem, Jesus Cristo vai vir arrebatar a sua igreja. E a sua igreja, os que estiverem mortos vão ser ressuscitados. E os que não foram salvos também serão ressuscitados para serem julgados e condenados. Olhem, ele vem com as nuvens, todo olho o verá. Todas as pessoas vão ver ele, incluindo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra chorarão por causa dele. Sim, amém. Não só todo olho verá, e todos os mortos vão ter que ressuscitar para ver ele, incluindo aqueles que transpassaram Jesus, e todas as tribos da terra, como se já não bastasse todo mundo ver, todas as tribos da terra chorarão por causa de Jesus. Creio que uns de alegria, outros de tristeza, porque sabem que vão para o inferno. E sabe o que é mais interessante? Que esse versículo 7, que a gente acabou de ler, olhem, eis que ele vem com as nuvens. Isso aqui, minhas irmãs, é uma repetição do que está escrito no livro de Daniel, capítulo 7, versículo de número 13. Todo olho verá, incluindo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra chorarão por causa dele. Isso também é uma referência ao livro do profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 10 e capítulo 12, versículo 14. Percebam que várias vezes na Bíblia, no Novo Testamento, se repete frases do Velho. Porque o Velho está cheio de profecias que Jesus cumpriu e que ainda se cumprirão na Terra. E é muito interessante a gente ver que os livros eles se conectam dessa forma, se repetindo e um complementando a profecia do outro. Versículo de número 8. Eu sou o A e o Z, diz o Senhor, Deus dos exércitos celestes, o que é, era e vem. Creio que todas as irmãs sabem que quando Jesus fala que ele é o A e o Z, ele está dizendo eu sou o princípio e o fim, porque o A é o princípio do alfabeto e o Z, obviamente, é o final do alfabeto. Amém? Versículo de número 9. Eu, João, agora é João falando, né? Versículo 9. Eu, João, irmão de vocês e companheiro no sofrimento, no reino e na perseverança, decorrentes, procedentes da união com Jesus, fui exilado na ilha chamada Patmos, por ter proclamado a mensagem de Deus e testemunhado a respeito de Jesus Cristo. A gente mal acabou de ler e agora a gente vai tratar de outra distorção que as pessoas fazem. Muitas pessoas dizem que o apóstolo João foi o único apóstolo dos 12 que teve uma morte em paz sossegada, de morte natural, de velhice. A paz do Senhor, irmã Mari. Deus abençoe. Amém, irmão. Paz. Amém. Vou ler novamente aqui, minhas irmãs. A gente tratar de um assunto. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, isso aqui é João falando, né? Apóstolo. Eu, João, irmão de vocês e companheiro no sofrimento, no reino e na perseverança, decorrentes, procedentes, originadas da união com Jesus Cristo, fui exilado na ilha chamada Patmos,
por ter proclamado a mensagem de Deus e testemunhado a respeito de Jesus Cristo. Minhas irmãs, aqui a gente vai tratar de uma distorção que as pessoas fazem na nossa mente. Alguns fazem por maldade, outros fazem porque o pai ensinou, outros fazem porque acham que é assim mesmo e é assim mesmo. Muitas pessoas dizem que o apóstolo João foi o único apóstolo dos 12, né? Tirando Judas, que foi substituído por Matias. Judas o traidor foi substituído por Matias. As pessoas dizem que o apóstolo João foi o único apóstolo que teve uma morte por velhice, natural, em paz e sossegado. Eles dizem assim: João, na sua velhice, foi para a ilha de Patmos e lá ele viveu numa ilha paradisíaca, morreu de velhice, cheio de dias e em paz e sossego. Mas isso não é verdade, minhas irmãs. O apóstolo João, talvez ele tenha tido uma morte tão dolorosa quanto a de qualquer apóstolo. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou ler novamente o que a gente acabou de ler. Eu, João, irmão de vocês, companheiro no sofrimento, no reino e na perseverança, decorrentes, procedentes, originadas da união com Jesus Cristo, fui exilado na ilha chamada Patmos. Quando a pessoa fala assim, eu fui exilado, ela está falando assim, eu fui expulso, eu fui pego à força e fui expulso, jogado para a ilha de Patmos. Porque exilado, essa palavra exílio, só se usa em situações horríveis onde uma pessoa é obrigada a ir para um lugar que ela não iria. Quer um exemplo? O exílio da Babilônia. Israel foi para o exílio. Quer dizer o quê? Quer dizer que Israel foi pega à força e levada para a Babilônia. Tal pessoa vivia exilada. O que é isso? A pessoa vivia isolada e em um lugar que ela não iria. Então, quando João fala assim, eu, irmão de vocês, fui exilado, ele está dizendo, eu não fui por vontade. Eu não fui por vontade própria. Eu fui exilado. Eu não vim aqui, alguém me trouxe aqui. E João, por que você foi exilado? Vamos continuar o texto? Fui exilado na ilha chamada Patmos por ter proclamado a mensagem de Deus e testemunhado a respeito de Jesus Cristo. João, por que você foi... O que é que está acontecendo com você? Eu fui exilado na ilha chamada Patmos. Eu fui exilado, eu fui levado à força por alguém. Eu não queria estar aqui, eu não vim para cá, alguém me trouxe. Eu fui exilado. E por que fizeram isso com você, João? Porque por ter proclamado o nome, a mensagem de Deus e testemunhar a respeito de Jesus Cristo. Em outras palavras, alguém pegou João, levou ele, exilou e isolou ele na ilha, porque ele tinha pregado o evangelho e testemunhado de Jesus Cristo. Só que a história ela fica um pouco mais bruta quando a gente vai olhar o histórico daquela ilha e a gente percebe que a ilha de Patmos, na época de Jesus e na época que Jesus estava na terra e na época que seus apóstolos ainda estavam vivos, a gente vê que aquela ilha ela era usada pelo Império Romano como uma prisão de máxima segurança. E eles fizeram, o Império Romano fez uma prisão na ilha de Patmos, fez uma prisão numa ilha, um complexo presidiário numa ilha, para que ninguém fugisse de lá. Porque era uma ilha. Você só podia sair de barco, não tinha avião, naquela época não tinha carro, não tinha caminhão. E ninguém ia nadar vários dias para chegar em terra firme, até porque isso é impossível, a pessoa se cansa, ela morre afogada. Então o Império Romano fez dessa ilha um complexo presidiário, uma prisão de máxima segurança para aquelas pessoas mais procuradas serem postas lá para não ter como fugir. Porque uma prisão na cidade pode ser arrombada, pode ser quebrada as portas, e a pessoa pode sair fugindo correndo. Mas numa ilha não tem jeito, ainda que a prisão se quebre todinha, a pessoa está na ilha e não tem como sair.
E os barcos que iam lá, os navios que iam lá, eram todos romanos. E barcos de prisioneiros, com guardas armados. Então não tinham o que fazer. Então João ele foi pego pelo Império Romano, levado à força para lá, e ele estava aprisionado lá. E tudo indica que ele morreu lá. Até porque aqui João já estava velho. Perceba que a carta é para 7 igrejas que estão na província da Ásia. São igrejas que estavam na Turquia, são igrejas que estavam mais para o lado da Europa, são igrejas que ficam muito longe de Jerusalém. Igrejas que Paulo passou, igreja que outros apóstolos e outros homens de Deus passaram, e existiam 7 igrejas naquela região, naquela província da Ásia. Então o evangelho já tinha tomado proporções maiores do que na época dos apóstolos somente. Não era somente em Jerusalém, já estava na Ásia. Já estava chegando na Europa. De fato, já tinha chegado na Europa, porque Paulo tinha ido para Roma, e Roma é na Itália. Então o evangelho estava em proporções muito maiores do que naquele dia de Pentecostes. Muitas pessoas já sabiam do evangelho, inclusive o Império Romano, que detestava crente. Por quê? Porque o Império Romano dizia que o Deus do Império era o imperador, era o presidente, era o governante. Enquanto nós, que somos crentes, dizemos que rei e Deus somente é Jesus. Isso não agradava os homens. E não agrada aos homens. Então percebam aqui que João está preso, está exilado, está sozinho. E ele não está lá porque ele quer, ele foi exilado, ele foi pego à força pelo Império Romano, e ele não está numa ilha para dizer que ele está preso, numa prisão. Mas muito bem, como é que diante de um cenário desse, numa prisão de máxima segurança, não era qualquer pessoa que ia para lá. O Império Romano não ia gastar dinheiro, recursos, para enviar um navio para levar um ladrão de maçãs para uma ilha distante. Não. Era somente os prisioneiros importantes, os mais odiados. E João estava aqui. Vamos ler o versículo 9. Eu, João, irmão de vocês e companheiro no sofrimento, no reino e na perseverança decorrente da união com Jesus Cristo, fui exilado na ilha chamada Patmos, por ter proclamado a mensagem de Deus e testemunhado a respeito de Jesus Cristo. Achei-me no Espírito Santo, no dia do Senhor. Ouvi por trás de mim uma voz forte, como uma trombeta, dizendo: Escreva o que você vê em um rolo e o envie às 7 comunidades cristãs: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João estava preso em Patmos e de repente ele está numa visão. Achei-me no Espírito Santo no dia do Senhor. Ele ouviu uma voz por trás dele, atrás dele, como uma trombeta dizendo: Escreva o que você vê em um rolo e o envie às 7 comunidades cristãs: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia, Laodiceia também. Então Deus aparece para João. João está de costas. E Deus fala assim: Escreva o que você vê e envie às 7 igrejas. Essa carta aqui ela tem destino às 7 igrejas. Guardem isso. Versículo de número 12. Virei-me, eu estava de costa, né? Virei-me para ver quem falava comigo. E quando me virei, quando me voltei, vi 7 candelabros de ouro. E entre os 7 candelabros estava alguém, semelhante a um filho do homem, vestido com uma roupa que chegava aos pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã da cor da neve.
seus olhos como chamas flamejantes, seus pés como bronze, polido em uma fornalha, e sua voz como o som de águas em arremetida. Isso aqui também é uma referência ao livro de Ezequiel, no primeiro capítulo, a partir do verso de número 24. E também é uma referência, está escrito da mesma forma no livro de Ezequiel e no livro de Daniel, no capítulo de número 10. Amém? Versículo de número 16. Em sua mão direita havia 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilhava em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas veja, estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreva o que você vê, tanto o que acontece agora como o que acontecerá em seguida. Este é o significado secreto das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 comunidades cristãs e os 7 candelabros de ouro são as 7 comunidades cristãs. Minhas irmãs, João teve uma visão, ele estava de costas, ele escutou uma voz atrás dele dizendo que era para ele escrever tudo o que via, que ele enviasse tudo o que estava vendo escrito para as 7 igrejas. João se vira para ver quem está falando com ele, ele tem aquela visão esplendorosa. Ele cai como morto. E Jesus Cristo fala: não tenha medo. João teve medo. Mas Jesus Cristo falou: não tenha medo. Veja, eu estou vivo. Morri, mas estou vivo. Ressuscitei. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Ele vê Jesus entre 7 candelabros de ouro. E na mão direita de Jesus estava 7 estrelas. Os 7 candelabros são 7 igrejas. As 7 igrejas que iriam receber essa carta. E as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. É um mistério muito difícil de se entender. E nesse mistério muito difícil de se entender, algumas pessoas creem que tinha as 7 igrejas, que são os 7 candelabros, e tem os 7 pastores das 7 igrejas. Por isso que as pessoas crendo que os pastores daquelas igrejas eram os 7 anjos, hoje em dia se chama os pastores de o anjo da igreja. Coisa que eu gostaria de tratar com vocês e dizer que isso é uma mentira. Nenhum homem é digno de ser chamado de anjo, até porque anjo de Deus não tem pecado. Nunca vi anjo andar de carro. E nem cometer equívoco contra irmão ou irmã. Porém, eu gostaria de explicar isso com vocês na Bíblia. Que o homem, qualquer pastor, qualquer homem não é digno de ser chamado anjo da igreja. E para isso eu vou ter que ler 6 das 7 cartas às 7 igrejas. É por isso que a mensagem hoje vai ser tão grande. Mas o próprio Jesus Cristo já tinha explicado isso. Explicando na sua palavra que os homens eles querem ser Deus, que muitos querem ser o que não são. Isso é triste. Vamos ler em honra ao Senhor Jesus Cristo, capítulo 2. Capítulo 2, versículo número 1, livro de Apocalipse. Ao anjo da comunidade cristã em Éfeso, escreva:
Eis a mensagem daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei o que você tem feito, quão arduamente trabalhou, quanto perseverou, e que você não pode tolerar homens ímpios. Por isso, colocou eles à prova. E os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram mentirosos. Você é perseverante e tem sofrido por minha causa, sem se abater. Mas eu tenho isto contra você. Você abandonou seu amor inicial, seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde estava antes de cair. Afaste-se desse pecado e faça o que praticava antes. Caso isso não aconteça, virei a você e tirarei seu candelabro do lugar dele. Se você não se voltar do seu pecado. Mas você tem isso a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas e eu também as odeio. Os que têm ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às comunidades cristãs. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Primeira carta a Éfeso. Éfeso foi uma igreja muito promissora. Deus enviou Paulo e usou Paulo para plantar essa igreja. Houve um avivamento tão grande em Éfeso que a Bíblia relata no livro de Atos que pessoas daquela cidade que eram feiticeiros trouxeram todos os seus livros de feitiçaria, fizeram uma grande pilha e tocaram fogo em tudo, porque amaram o ensino de Deus. Porém, com o passar dos tempos, a igreja continuou fazendo o que era certo, trabalhando para Deus, sofrendo por Deus, sem se abater, fé, muita coisa. Porém, o grande problema é que Éfeso trabalhava muito, mas não trabalhava com amor. É semelhante ao fariseu. O fariseu fazia de tudo, usava roupa longa, dava o dízimo, orava, mas não era por amor a Deus, era para aparecer. Não estou dizendo que a igreja de Éfeso fazia para aparecer, mas eles estavam falhando no amor. Eles estavam fazendo, mas o motivo não era o amor. É uma pessoa que vai para a igreja, que dá oferta, faz caridade, lê a Bíblia, ora, mas não faz por amor, faz por obrigação. Ou como um fariseu faz por qualquer outro motivo, pelas pessoas, pelo pai, pela mãe, mas não faz por amor a Deus. Esse é o grande problema. Sabe, por muitas vezes fazemos coisas para Deus, mas não fazemos para Deus. Exatamente. Muitas vezes oramos somente porque queremos uma resposta. É pela resposta ou é pelo amor? Muitas vezes a gente se veste como crente, mas não é por amor a Deus, é para que alguém olhe para mim. Muitas vezes eu venho aqui e prego, mas não é na condição de edificar as pessoas por amor a Deus, mas é para aparecer. Estou dando exemplos. Perceba, minhas irmãs, que Jesus ele dá um aviso. Se você não voltar, lembre-se de onde caiu e abandone esse pecado. Sabe, minhas irmãs, deixar o primeiro amor não é uma questão de, quando eu estava no meu primeiro amor. Eu já expliquei isso aqui uma vez. O primeiro amor ele não é como uma fase que, quando você se converte, você passa por ele e depois já não existe mais. O amor ele é uma exigência para ir para o céu. O primeiro amor ele é uma exigência para ir para o céu. Ele não é como a infância, que um dia você viveu e agora você não pode viver mais. Não. Você precisa estar no primeiro amor. Quem não está no primeiro amor não pode ir para o céu. É simples assim. O próprio Jesus falou, se você não se levantar desse pecado, perceba que deixar o primeiro amor é pecado.
Se você não se voltar desse pecado, eu vou tirar o seu candelabro do lugar. Muitas pessoas falam assim, quando eu estava no meu primeiro amor, mas mal sabem que se não estão no primeiro amor, isso é pecado, isso é rebeldia, isso não pode. Perceba que o primeiro amor não é uma fase, ele é uma exigência. Você precisa estar nele. Se você não está nele, Deus pode tirar o seu candelabro do lugar. E que triste seria isso. Não, porque quando eu estava no primeiro amor, eu tinha vontade de orar, eu orava muitas horas, eu fazia muito, eu evangelizava. E por que não faz hoje? Por que parou? Por que decaiu? Talvez nesse momento a gente olhe para dentro disso e com vergonha, porque não sabe o que responder, não sabe dizer por que parou, não sabe dizer por que já não evangeliza mais, não sabe dizer por que não tem mais vontade de orar. Mas o importante agora é que você sabe que você precisa corrigir esse comportamento. E eu também. Todos nós. Minhas irmãs, eu falei que o anjo da comunidade cristã, da igreja, não é um pastor ou um homem só. E por que eu falei isso? A gente leu a carta todinha e percebe que Deus está falando com uma pessoa só. Eu sei o que você tem feito, você faz isso, você faz aquilo, mas você fez isso. E o próprio Jesus escreveu no início da carta ao anjo da comunidade cristã em Éfeso. Escreva isso. Então, por que eu estou dizendo que não é o pastor? Por que eu estou dizendo que não é um homem qualquer? Porque a carta começa dizendo ao anjo, mas ela termina dizendo: ouça o que o Espírito diz, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. A gente vai perceber isso melhor na carta a Laodiceia, que é a última carta que eu vou ler. Mas, por um momento, a gente não pode pensar que isso aqui é um anjo de verdade. Que tá bom, não é pastor, mas também não é homem, não é humano. Já pensou se isso aqui fosse um anjo de verdade? Não pode ser um anjo de verdade. Porque anjo de Deus não tem pecado. E a carta a Éfeso e todas as outras cartas, quase todas, vai falar de algum pecado. E anjo de Deus não tem pecado. Simples assim. Porque no céu não entra pecado. E se os anjos vêm do céu para a terra para cumprir uma missão, se eles vêm do céu, eles não podem ter nenhum pecado, nenhum defeito. Porque no céu não entra pecado. É simples. Então isso aqui não é um anjo de verdade. Não é um anjo de Deus. Então, só recapitulando, eu estou dizendo. Esse é o primeiro motivo que eu estou dizendo que não é um homem, um pastor. Porque a carta realmente começa dizendo ao anjo da igreja de Éfeso. Porém, termina dizendo: o que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às comunidades cristãs. É como se eu fizesse uma carta de Tiago para tal pessoa. E quando eu vou finalizar a carta, eu posso botar a mesma coisa, de Tiago para tal pessoa. É um costume ao escrever carta. Quem escreveu carta já sabe. Ou você coloca no começo ou coloca no final, destinatário e o remetente. E Jesus ele fez isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, essa mensagem aqui que a gente acabou de ler, você deixou seu primeiro amor, você tem que voltar. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Tudo isso aqui que está sendo dito é para as igrejas. Ouçam. O grande problema, minhas irmãs, é que fica confuso demais. A gente precisa ler até o final. Minhas irmãs,
Preciso dar algumas informações para vocês para que a gente possa entender melhor. Em hebraico, eu já falei isso aqui uma vez. Em hebraico, anjo e mensageiro. Meu anjo e meu mensageiro. Se você quiser falar o meu anjo e o meu mensageiro, você vai estar falando a mesma palavra. O nome Malaquias, do profeta, o nome Malaquias. O nome Malaquias significa meu anjo ou meu mensageiro. Porque em hebraico, se você quiser falar meu anjo, você fala Malaquias, Malachi. E se você quiser falar meu mensageiro, Malachi, Malaquias. É como se fosse uma palavra só para duas coisas. Até porque esse nome ele tem a mesma estrutura, ele tem a mesma raiz. Muitas letras desse nome são usadas no nome anjo, no nome mensageiro, muitas letras são repetidas. Aí, minhas irmãs, alguém pode pensar assim, tá bom, fica um pouco mais fácil eu pensar que no contexto hebraico, na situação hebraica, anjo e mensageiro são muito parecidos e podem ser usados em situações iguais. Como é o caso da profecia que fala sobre João Batista e sobre Jesus Cristo. A gente leu até agora há pouco no livro de Malaquias. Vejam, envio o meu mensageiro e o Senhor, a quem vocês tanto esperam, a quem vocês tanto procuram. No hebraico ali está escrito, vejam, envio Malaquias. Em outras palavras, vejam, envio o meu anjo, ou vejam, envio o meu mensageiro. Então percebam que anjo e mensageiro em hebraico são situações muito parecidas e que, dependendo da Bíblia que você usa, na minha está escrito aqui, vejam, envio meu mensageiro. Mas tem Bíblia, por exemplo, ao meio da Revista Corrigida, que diz, vejam, envio meu anjo. E outras Bíblias e diz assim, vejam, envio Malaquias. Porque os nomes têm o mesmo significado em hebraico. As mesmas letras, o mesmo nome, a mesma fala. Então cabe ao tradutor decidir se vai usar o nome Malaquias, se vai usar o nome meu anjo, se vai usar o nome meu mensageiro. Porque em hebraico, se você pegar o texto, o rolo, tá a mesma letra, o mesmo nome. Onde estiver escrito meu anjo, e onde estiver escrito meu mensageiro, vai estar a mesma letra, a mesma palavra. E onde estiver escrito Malaquias, vai ser a mesma coisa, porque justamente em hebraico, meu anjo, meu mensageiro, se diz Malaquias, Malachi. Porém, alguém pode pensar, mas Tiago, o livro de Apocalipse não foi escrito em hebraico, foi escrito em grego. E realmente, o livro de Apocalipse, ele não foi escrito em hebraico, por incrível que pareça, ele não foi escrito em hebraico, ele foi escrito em grego. Porém, minhas irmãs, esse livro, ele dá indício de que as pessoas queriam receber as 7 igrejas, das duas, uma. Ou eles eram judeus estrangeiros que se converteram a Deus, ou eles eram estrangeiros que se converteram a Jesus realmente, mas que entendiam muito do hebraico. E que entendiam muito mais que qualquer pessoa aqui. Mais do que eu, mais do que você. Por que eu estou dizendo isso, minhas irmãs? O livro de Apocalipse, ele tem mais de 500 citações e referências ao Velho Testamento. A gente acabou de ler um capítulo, o primeiro capítulo, e a gente viu uma, duas, três, 4 referências a Daniel, a Zacarias, a Daniel novamente e a Ezequiel. Isso só no primeiro capítulo. Fora as coisas que não são citações propriamente ditas do Velho Testamento. Como Jesus dizer, eu vou tirar o seu candelabro do lugar. Como Deus mostrar a João para que ele escrevesse Deus passeando entre os candelabros. São coisas que somente uma pessoa que entende muito do Velho Testamento ou é judeu pode entender. O significado do candelabro,
Fora que Jesus, do capítulo 4 para frente, Jesus vai se apresentar muitas vezes como o Cordeiro de Deus. E aí, como é que uma pessoa que não entende nada do hebraico, não entende nada do povo hebreu, vai entender o significado do Cordeiro? Aí a pessoa vai lá no livro, no Velho Testamento, vê que o Cordeiro era o sacrifício, a representação de Jesus, vê que tinha uma importância para o povo, que era a representação do Messias, que era feito aquilo porque a pessoa pecou. Então, são muitas referências que dão a entender que esse povo ele entendia muito bem as referências e as mensagens que Jesus Cristo estava passando. Até porque, se as pessoas não entendessem que Malaquias e meu anjo, meu mensageiro, faz referência a uma coisa só, eles não iriam receber a mensagem de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo falou: envie essa mensagem às igrejas. Aí quando a igreja abre a carta, vê lá ao anjo da comunidade cristã, ao anjo da igreja. A igreja vai falar o quê? Isso aqui não é para mim, isso aqui é para alguém que está aqui, mas não é para mim. Então as pessoas que iriam receber aquela carta, se não entendesse que era para elas, elas não iriam receber a mensagem, porque elas iam achar que não era para ela. Mas antes de começar as cartas aos anjos, Jesus Cristo fala: envie essa carta a quem? Aos anjos da igreja ou à igreja? A igreja. Envie essas cartas às 7 igrejas. E diz o nome das 7. E logo depois ele fala: ao anjo de tal igreja escreva isso, isso, isso. E quando ele finaliza, o que é que ele diz? Ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Então Jesus, no começo da carta, fala: João, escreve para as igrejas. Aí no meio da carta, Jesus fala: ao anjo dessa igreja fala isso. E quando ele acaba a mensagem para o anjo, ele fala: ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O que é que eu estou dizendo, minhas irmãs? Estou dizendo que os anjos são as igrejas. E qual é o sentido disso? Porque uma pessoa que entende o contexto hebraico, que sabe que meu anjo e meu mensageiro são as mesmas palavras, podem entender que Deus está fazendo aqui uma comparação de que as suas igrejas são os seus mensageiros. Só que para um judeu, vamos lembrar que o apóstolo João era judeu de nascimento, e que tanto João quanto as pessoas que queriam receber as cartas tinha que entender o que estava sendo escrito aqui. Porque se as pessoas não entendessem o que estava sendo escrito aqui, eles não iriam poder se corrigir. Então, um livro que faz tanta referência, faz referência a Jezabel, a Zacarias, a Malaquias, também, a Ezequiel, Jeremias, Isaías, as leis de Moisés e as profecias do livro de Salmos, com mais de 500 citações, referências e tantas outras coisas, se essas pessoas não entenderem o que está acontecendo aqui, vai ser que nem eu na primeira vez que li esse livro. Eu não entendi foi nada e não pude receber a mensagem porque não estava entendendo. Eu não fui... não consegui tirar nada, não consegui entender nada, não consegui levar um ensinamento para a minha vida, porque eu não entendi nada. Eu vi um dragão, eu vi um cordeiro, eu vi uma espada saindo da boca de Jesus e eu não entendia nada. Então eu não pude ser edificado porque me faltava o entendimento. Então como é que Jesus Cristo envia essa carta para o povo, para as 7 igrejas, bota o endereço no começo, que é para as 7 igrejas, no final de cada citação de cada igreja ele fala, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, em outras palavras, tudo isso aqui está dizendo é para as igrejas. E as pessoas não entendem para quem é a carta. É para o anjo ou é para a igreja, afinal? Então perceba que Jesus está fazendo a comparação com as suas igrejas. As suas igrejas são os anjos. Por quê? Porque são os seus mensageiros. E vai ficar mais claro quando a gente começar a ler todas as cartas. Não vou ler as 7, mas vou ler 6. E na sexta vai ficar muito mais claro. Vamos continuar lendo? Versículo número 8, capítulo 2. Ao anjo da comunidade cristã de Esmirna, escreva: eis a mensagem do primeiro e último, que morreu e voltou à vida.
Sei quanto você sofre com o pobre apesar de na realidade ser rico. Conheço os insultos de quem se diz judeu, mas não é. Ao contrário, constituem, fazem parte da sinagoga do inimigo. Não tenha medo do que você sofrerá em breve. Preste atenção. O inimigo aprisionará alguns de vocês para testá-los. Você passará por essa experiência penosa durante 10 dias. Permaneça fiel até a morte e eu lhe darei a vida como sua coroa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às comunidades cristãs. O vencedor não será de forma alguma afetado pela segunda morte. Glória a Deus. Esmina era uma igreja pobre. Diga-se de passagem que o Império Romano eles perseguiam as pessoas cristãs tanto com morte quanto com perseguição financeira. Se um comandante se convertesse, perdia o trabalho. Se um soldado se convertesse, para fora, sem salário. Se alguém tivesse uma casa no Império Romano, perdia a casa. Tivesse fazenda, perdia a fazenda. Então eram pessoas sofredoras, que perdiam tudo que tinha, mas não tomava as ordens de homens a peito. Coisa muito diferente que a gente vê hoje em dia, as pessoas sem entendimento, por causa de um emprego, arriscam a sua própria vida nas questões de saúde. Mas Deus tem misericórdia, e Ele sabe do nosso coração, sabe os nossos limites. Ele nos livra de toda perseguição, graças a Deus. Ele é fiel para perdoar. Quando uma pessoa se arrepende de ter tomado decisões erradas, como Pedro, ele perdoa e ele levanta. A igreja ela era pobre, Esmirna ela era pobre. Sei quanto você é pobre, Esmirna, disse Jesus. Sabe o que é interessante aqui? O próprio Jesus diz, eu sei que você é pobre. Isso é um choque na igreja de hoje, na maioria, né? Não em todas, mas na maioria. Porque Jesus saber que seus servos são pobres e não fazer nada. Quantas vezes a gente viu, né? Senhor, eu sou teu filho, eu quero melhor carro, eu quero melhor casa, eu quero andar com o melhor porque eu sou teu filho. Enquanto Jesus olhava para as minas, eu sei que você é pobre. E Jesus não fez nada sobre isso. E Jesus não prometeu riqueza nenhuma, sabendo disso. Ele prometeu o quê? Lhe darei a vida. Ao vencedor eu darei a coroa da vida. Ponto. Enquanto hoje igrejas muito grandes pregam que se você é pobre é porque você não tem o Espírito Santo, você tem o Espírito da miséria, você tem não sei o quê. Enquanto as igrejas pregam que o seu nível espiritual é medido pelo tamanho da sua posse, que a sua comunhão com Deus é medida pelo tamanho da sua posse, Deus está dizendo, eu sei o quanto você é pobre. Mas resiste aí. Resista. Porque ao vencedor darei a coroa da vida. Jesus, uma vez, estava sentado, seus apóstolos. Chegou uma mulher com um vaso de alabastro, muito caro. Derramou aos seus pés e Judas ficou muito irado porque custava muito dinheiro. E Jesus falou assim, Jesus, escutando, né, a conversa de Judas com ela, falou, isso aí poderia ser dado aos pobres, disse Judas para a mulher. Poderia ser vendido e dado dinheiro aos pobres. Jesus Cristo falou, os pobres de vocês sempre terão com vocês. Jesus Cristo abriu a sua boca para dizer que sempre vai existir pobre no mundo e ele não vai fazer nada. Pode levantar um? Pode e faz isso. Mas ele mesmo garantiu pela sua própria palavra. Os pobres sempre existirão. Uns serão seus irmãos, outros não serão, mas eu não vim para enriquecer ninguém.
Quando Jesus diz vocês terão os pobres entre vocês, Jesus Cristo está dizendo eu sei que vai ter, eu sei que tem, e eu não vou fazer nada. Na questão financeira, eu sei. E daí? Porque Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. É por isso que ele diz: guarde tesouro onde a traça não come, o ferrugem não estraga e os ladrões não roubam. Versículo de número 12. Ao anjo da comunidade. Meus irmãos, uma pausa aqui. No versículo 10, a gente acabou de ler. Não tenha medo do que você sofrerá em breve. Preste atenção. O adversário aprisionará algum de vocês para testá-los. Essa carta que a gente acabou de ler para a igreja de Esmina, a pobre igreja, não é interessante como Jesus Cristo ele está falando para o anjo da igreja. E ele está falando como se estivesse falando com uma pessoa só, né? Você faz isso, você é pobre, mas na verdade é rico. E ele fala que esse anjo vai passar por uma tribulação de 10 dias. E com essa tribulação que esse anjo vai passar? Eu tô falando assim anjo, né? Porque a carta tá escrita assim, mas não é um anjo, né? A tribulação é que alguns de vocês vão ser presos. E que era para resistir até a morte. Não é interessante como a carta, ela de uma hora para outra, ela começa a falar para um grupo: ei, vocês vão ser presos, mas resista até a morte. Pouco a pouco vamos percebendo que a carta para os anjos são para um grupo. Vocês serão presos. Se fosse somente para o anjo, ele diria: você será preso. Mas não, ele disse: vocês, pessoas, grupo, vocês serão presos. Alguns de vocês. Pois bem. Versículo número 12, vamos continuar lendo outra igreja. Ao anjo da comunidade cristã em Pérgamo, escreva: eis a mensagem daquele que possui a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono do inimigo, do adversário. Contudo, você continua apegado ao meu nome. Você não negou sua confiança em mim, mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morta em sua cidade, o lugar onde o adversário habita. No entanto, tenho algumas coisas contra você. Você tem aí pessoas apegadas aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a preparar armadilhas contra o povo de Israel, para que eles comessem alimentos sacrificados a ídolos e cometessem pecados sexuais. Da mesma forma, você também tem pessoas apegadas aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, abandone seus pecados, senão em breve virei até você e guerrearei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às comunidades cristãs. Ao vencedor, darei uma porção do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca na qual está escrito um novo nome, conhecido apenas por quem o recebe. Minhas irmãs, a igreja de Pérgamo, firme. Antipas morre, Pérgamo continua. A igreja de Pérgamo continua, não desanima. Ele morreu, mas a gente continua. Porém, Jesus vendo, tinha algumas coisas. Não era uma coisa, era algumas coisas contra essa igreja. Você tem aí algumas pessoas apegadas aos ensinos de Balaão e dos nicolaítas.
Portanto, volte-se do seu pecado. Minhas irmãs, não é interessante. Veja bem, se aqui fosse um pastor, se essa mensagem fosse para um anjo, para um pastor que se chama anjo da igreja, por que Jesus estaria culpando o pastor pelo erro das pessoas? Anjo de Pérgamo, eu sei que você suporta, você sofre, mas tem no meio aí de vocês algumas pessoas que estão se desviando. Portanto, volte-se do seu pecado. Já imaginou? Não sou pastor de ninguém, mas imagine que Deus chega para mim e fala assim: Tiago, você prega todo dia, você ora, você faz o que consegue, e muitas vezes não faz nem o que consegue. E você tenta, você tenta, você tenta. Você tem se esforçado para pegar a verdade, mas eu tenho umas irmãs aí que tá se desviando, portanto, arrepende-se do seu pecado, Tiago. Mas o que é que eu. Como é que eu, um pregador ou um pastor, vamos dizer que um pastor, como é que o pastor tem culpa do que as pessoas fazem? Porque a gente pode pregar, a gente pode aconselhar, mas a gente não é babá e nem a gente controla ninguém. Então perceba, minhas irmãs, que essa mensagem não é para um pastor, porque Deus não é injusto, ele não iria culpar um pastor. Veja que aqui o anjo, o dito anjo, né? Ele é forte, ele persevera, Antipas morre, ele continua apegado ao nome do Senhor Jesus Cristo, mas por causa de algumas pessoas que estão aqui no meio, Deus bota o pecado nas costas daquele pastor que está se esforçando. Então não faz sentido pensar que essa mensagem aqui é para um pastor, é para uma pessoa só. Essa mensagem aqui é para uma igreja. E o grande problema dessa igreja é que tinha uns que aceitavam a verdade e tinha outros que não estavam aceitando a verdade. E como era para a igreja toda, cada um podia ler e se identificar com sua parte. Quem era justo se identificava com a parte justa. Imagina que Deus envia uma mensagem aqui para esse grupo e fala: eu tenho pessoas aqui pobres, mas também tenho aqui. Eu sei que você é. Imagina, o anjo da igreja do Monte Oreve. Eu sei que você é pobre, tem algumas pessoas aí que são ricas, tem pessoas aqui que choram, e você também não chora. Se a carta fosse para todos nós poderíamos ler essa carta e quem fosse pobre ia se identificar com a parte, né, do pobre. Quem fosse rico, se tivesse, né, não sei se tem, não tem nada a ver com o dinheiro de ninguém, mas se tivesse, ia se identificar. Quem chora ia se identificar, quem não chora ia se identificar com suas ditas partes. Então veja que pensar que essa mensagem é para um pastor ou é para uma pessoa não faz sentido. Só faz sentido se você pensar que é para uma igreja. Pense comigo um pouco. A carta acaba dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei uma porção do maná escondido. Veja que Jesus ele faz várias referências ao Velho Testamento. Como é que Jesus vai falar assim: eu vou dar o maná escondido, se essas pessoas aqui não entender da lei de Moisés? Se elas nunca tivessem visto a lei de Moisés, como é que eles iam entender que no passado Deus enviou maná, pão do céu? Como é que eles iriam entender? Então, esse jeito do Senhor Jesus se comunicar com as pessoas dessas igrejas dá a entender que elas entendiam muito bem o que ele estava dizendo. Em outras palavras, que elas entendiam muito bem o Velho Testamento. Jesus fala: vocês aí têm se apegado ao ensino de Balaão. Como é que a pessoa vai entender essa mensagem se ela não souber quem é Balaão? Se ela nunca leu a história, estudou a história? Só se ela estudar a história. E Deus está falando para que as pessoas entendam. Então entendemos que aquelas pessoas daquelas igrejas entendiam o que Jesus estava falando. Darei uma porção do maná escondido e também lhe darei uma pedra branca na qual está escrito um novo nome, conhecido apenas por quem o recebe. Minhas irmãs, eu não sei o que significa esse mistério da pedra branca com um nome novo e só conhece quem recebe. Porém, isso me faz lembrar que o Império Romano ele tinha eleições, sim, eleições. E tinha uma urna, não era eletrônica, claro,
Mas tinha uma urna. Tinha uma urna, era uma caixa de madeira. E as pessoas, elas escreviam o nome do seu candidato em pedras brancas. Eram esbranquiçadas. E colocava naquela pedra. E só sabia o nome que estava escrito naquela pedra quem recebia aquela pedra. É uma semelhança, né? Escrito novo nome, conhecido apenas por quem o recebe. Então eu só sabia o nome que estava escrito naquela pedra quem estava recebendo as pedras na urna. Seria o contador, né, dos votos. Então perceba, minhas irmãs, que o Senhor Jesus Cristo ele está falando de modo que as pessoas entendam. Daquela época, né? Hoje em dia é um pouco difícil a gente entender algumas coisas, mas veja que o Senhor Jesus ele fala de um modo que aquelas pessoas possam entender. Versículo de número 18. Ao anjo da comunidade messiânica, da comunidade cristã em Tiatira, escreva: eis a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chama ardente e os pés como bronze polido. Conheço o seu procedimento, amor, confiança, serviço e perseverança. E sei que você faz mais agora do que anteriormente. Entretanto, tenho isto contra você. Você continua a tolerar Jezabel. Você continua a tolerar Jezabel. A mulher que afirma ser profetisa, mas ensina e engana meus servos a cometer pecados sexuais e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se voltasse de seu pecado, mas ela não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, vou fazê-la ficar doente e trarei grandes sofrimentos a quem comete adultério com ela, a não ser que se voltem dos seus pecados relacionados ao que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as comunidades cristãs saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração, e darei a cada um de vocês o que seus atos merecem. Aos demais de vocês em Tiatira, aos que não seguem esse ensino e não aprenderam, como eles dizem, as coisas profundas do inimigo, digo isto: não porei outra carga sobre vocês. Apenas se apeguem com firmeza ao que têm, até que eu venha. Ao vencedor e praticante da minha vontade, até que o alvo seja alcançado. Ele darei autoridade sobre as nações, e ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará com um vaso de barro. Assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santíssimo de Deus diz às comunidades cristãs. Tiatira. Procedimento, amor, fé, serviço, perseverança, faz mais agora do que antes. Entretanto, Tiatira suportava, tolerava Jezabel. Perceba que o Senhor faz outra referência aqui ao Velho Testamento. Se as pessoas não soubessem a história de Israel para saber quem é Jezabel, como é que eles iam entender essa comparação que Jesus fez com essa mulher aqui que estava ensinando coisas erradas? Pois bem, minhas irmãs, hoje em dia tem uma história de não julgue, não julgue, não julgue, e as pessoas não julgam pecados, não julgam doutrina, não julgam pessoas, pregadores. E é verdade, a gente não pode julgar injustamente. Porém, Jesus Cristo falou: não julgue seu irmão. Você que tem uma farpa no olho, uma viga no olho, quer tirar a farpa do olho do seu irmão? Tire primeiro a viga do seu olho, depois poderá ajudar o seu irmão que tem uma farpa. O que Jesus quis dizer não é que a gente não deve julgar, é que a gente deve primeiro se julgar, se corrigir, tirar o defeito do nosso olho, a farpa, a viga do nosso olho, para depois tentar ajudar os outros. Esse é o grande problema. É por isso que as pessoas falam não julgue. Porque quem tem que julgar, quem vai julgar, tem que estar em perfeitas condições para julgar. E como ninguém quer se corrigir, geralmente, as pessoas ficam nessa de não julgue.
Mas Jesus Cristo, quando chamou Ezequiel para o ministério profético, ele falou: Ezequiel, você está pronto para julgar essas prostitutas? Portanto, denuncie a elas, conte a elas os seus pecados. E o livro de Jeremias fala: julgue com justiça. E o livro de Provérbios também fala: julgue justamente. Então devemos julgar justamente de que forma? Eu me corrijo e depois eu tento corrigir os outros. Eu cuido dos meus problemas, depois eu tento cuidar dos problemas dos outros. Se eu fumo, eu não posso corrigir quem fuma. Se eu adultero, não posso corrigir um adúltero. É dessa forma que Jesus ensinou. Porque isso não é correção, isso é hipocrisia. É você dizer que faz aquilo que não faz. Porém, quando você está em perfeitas condições para julgar em determinado assunto, você deve. Sabe por quê? A gente está vendo aqui igrejas perfeitas. É fé, amor, perseverança, tudo. Porém, sempre aparece uma coisa, eles toleram os nicolaítas, eles toleram o ensino de Balaão, eles toleram Jezabel, que ensina coisas erradas. Nessa história de não julgue, não condene, eles vão aceitando essas coisas e a gente não pode julgar, a gente é pecador, todo mundo trapo de imundícia mesmo. Então vamos aceitar qualquer coisa, vamos aceitar Jezabel, vamos aceitar Nicolaitas, vamos aceitar ensinos de Balaão, mas nós temos que julgar. Por quê? Porque Jesus falou para a igreja agora há pouco, eu li, portanto abandone seus pecados, senão eu virei até você, guerrearei contra os Nicolaitas e contra todo que segue esses ensinos. A gente acabou de ler aqui a igreja de Pérgamo, e agora a gente lê novamente a igreja de Tiatira, suportando pessoas que Deus não quer que suporte, salvando pessoas que Deus quer condenar. Eu tenho isso contra você, você tolera Jezabel. Você se calar para pastor e pregador que quer ensinar o que quer, você está dando motivos para Deus ter algo contra você. Você não pode aceitar, você é ovelha, você não nasceu para comer resto. Você tem que ser exigente, você é filho de Deus. Você nasceu para comer o pão do céu. E tudo que sai do pão do céu, de Gênesis Apocalipse, tudo que sai, tudo que vai além dos limites do evangelho, está debaixo de condenação e você tem autoridade para julgar. Não é isso que Deus falou? Darei a vocês autoridades para pisar serpentes e escorpiões? Pise essas heresias. Entretanto, tenho isso contra você. Você continua a tolerar Jezabel. Enquanto você continuar a tolerar ensinos malditos, tem gente para te entregar. Enquanto isso, Deus tem algo contra você. Sabe por que tem heresia? Pregam heresia porque tem quem aceite. Sabe por que eu não vendo pastel? Porque ninguém compra pastel por aqui. E quem quer dinheiro, pensa naquilo que o povo quer. Se as pessoas estão loucas para querer avivamento da carne, vão te dar avivamento na carne. Porque é assim que o empresário pensa. E muitos empresários têm se dito pastores. Ah, você quer um carro cor-de-rosa? A gente fabrica um carro cor-de-rosa. Você quer um carro mais alto? A gente fabrica um carro mais alto. Você quer uma roupa rasgada? A indústria faz roupa rasgada. Você quer chave, profecia? A gente faz profecia para você, a gente dá a chave para você, a gente faz o que você quiser. Contanto que tem um retorno financeiro, o povo vai estar fazendo o que o povo quer. Se tem quem prega, tem quem escute. Ao vencedor, praticante da minha vontade, até que o alvo seja alcançado, eu lhe darei autoridade sobre as nações, ele a governará com um cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Aqui novamente é uma referência ao livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 2, versículo número 8.
Amém? Já estamos chegando no final da pregação, minhas irmãs. Eu vou somente ler mais duas cartas das igrejas. A gente vai ler um pouquinho de Mateus, dois versículos de Mateus e a gente acaba. Amém? Capítulo número 3, Apocalipse, versículo 1. Ao anjo da comunidade cristã em Sardes, escreva: eis a mensagem daquele que tem o septuplo Espírito Santo de Deus e as 7 estrelas. Conheça o seu procedimento. Você tem a reputação de estar vivo, mas na verdade está morto. Desperte e fortaleça o que resta antes que isso também morra. Pois considero o seu procedimento incompleto aos olhos de meu Deus. Portanto, lembre-se do que você recebeu e ouviu. Obedeça e abandone seu pecado, porque se você não despertar, virei como ladrão. Você não sabe em que momento virei contra você. No entanto, você tem uns poucos aí em Sardes que não sujaram suas roupas. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor, da mesma forma que eles, será vestido com roupas brancas. Jamais riscarei seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei individualmente diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Aqui é muito parecido com o fariseu. Sardes tem fama de estar vivo, mas na verdade está morto. Sabe, por muitas vezes a gente tem se preocupado demais com o que as pessoas pensam de nós. É importante a gente dar um bom testemunho, a gente se vestir bem, a gente andar com a Bíblia, é bom demais. Isso é evangelismo, dá exemplo. Porém, não serve de nada quando o testemunho é de mentira. E ficar o alerta. Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Apesar dessa situação de Sardes, tinha algumas pessoas que não tinham se corrompido e Deus falou: esses aí vão andar comigo de roupa branca. Semelhantemente o vencedor, semelhantemente eu e você, podemos andar de roupas brancas, se assim continuarmos perseverando no nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 7. Ao anjo da comunidade cristã de Filadélfia, escreva: eis a mensagem do santo, o verdadeiro, que possui a chave de Davi, o qual se abrir algo, ninguém será capaz de fechar, e se fechar alguma coisa, ninguém poderá abrir. Aqui temos outra referência ao Velho Testamento. Isaías 22, 22. A chave de Davi, o qual se abrir algo, ninguém será capaz de fechar, e se fechar alguma coisa, ninguém poderá abrir. Versículo 8. Conheço as suas ações. Veja, coloquei diante de você uma porta aberta e ninguém poderá fechá-la. Sei que você tem pouca força, mas obedeceu a minha mensagem e não me desonrou. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga do inimigo e que se dizem judeus e não são, mas mentirosos. Farei que se prostrem a seus pés e reconheçam que eu os amei. Pelo fato de você ter obedecido a minha mensagem sobre a perseverança, eu também o guardarei do tempo da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tire sua coroa. Farei daquele que venceu uma coluna no templo do meu Deus, e ele nunca o deixará. Também, também que vence, também escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e meu novo nome. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às comunidades cristãs. Aqui está o retrato de uma igreja perfeita. Não tinha muita força, mas Deus não aponta nenhum defeito. Apenas dá um alerta. Retém o que tens para que ninguém tome tua coroa.
Jesus Cristo ele fala assim: veja o que farei com aqueles que são da sinagoga do adversário e que se dizem judeus, mas não são, são mentirosos. Farei com que se prostrem a seus pés, Filadélfia. Meus irmãos, os judeus aqui que são mentirosos e que fazem parte da sinagoga do inimigo, se dizem judeus, mas não são, mas são do inimigo, são os judeus que rejeitam e rejeitaram a Jesus Cristo. Se dizem judeus, mas não são, aos olhos de Deus não são, pode ser aos olhos do homem, mas de Deus não são. Constituem a sinagoga do inimigo. Por quê? Porque Jesus Cristo falou que todo aquele que rejeita, ele rejeita o Pai. Quem rejeita o Pai não tem parte com o Pai, e quem rejeita o Filho não tem parte com o Pai. Então, não tendo parte com Deus, com quem tem parte? Com o inimigo. E com as coisas do mundo. Então perceba, minhas irmãs, que diante de Deus, judeu não é aquele que tem aquele chapéu preto, aquele sobretudo preto, não é aquele que fala hebraico, não é aquele que toca chofar, mas é aquele que aceita seu filho, sabe por quê? Jesus Cristo, ele fala que há judeus que se dizem judeus, mas não são, são mentirosos, e na verdade são da sinagoga do inimigo, do adversário. Derrotado para sempre em nome de Jesus, glória a Deus. Enquanto que no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo número 6, Jesus Cristo está tendo uma conversa muito grande com o povo de Israel, e especialmente os fariseus e as pessoas que não aceitam a ele. Ele diz: se vocês são filhos de Abraão, em outras palavras, se vocês são judeus, são filhos de Davi, em outras palavras, se vocês são judeus, se vocês são filhos de Abraão, façam o que ele fez. Não, vocês não são filhos de Abraão, são filhos do inimigo, porque vocês fazem aquilo que o pai de vocês dizem. Aí Jesus fala que eles são filhos do inimigo, porque rejeitaram ao Messias. Não estou falando de todos os judeus, mas estou falando daqueles que rejeitam. Independente de ser judeu ou não ser judeu, rejeitou, está no mesmo patamar. Aceitou, é filho de Deus, é filho de Abraão. E o próprio Paulo explica isso. Isso é filho de Abraão, não quem é nascido judeu, mas quem é considerado digno diante de Deus. Então perceba que diante de Deus eu e você somos mais judeus do que muitos judeus, que se dizem judeus, mas não são. É uma coisa que a gente fica pensando, não é verdade? Perceba que diante de Deus há pessoas que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Agora vamos pular algumas partes, minhas irmãs. Vamos pular a próxima carta. Na verdade, não vamos pular, vamos partir para a próxima carta, perdão. Vamos partir para a próxima carta. Versículo de número 14. Ao anjo da comunidade messiânica, da comunidade cristã do Messias, em Laodiceia, escreva: eis a mensagem do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o governante da criação de Deus. Conheço os seus atos, você não é frio nem quente. Como eu queria que você fosse um ou outro. No entanto, pelo fato de você ser morno, nem frio, nem quente, eu vomitarei da minha boca. Pois você continua dizendo: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Você não sabe que é desventurado, deplorável, pobre, cego e nu. Meu conselho para você é: compre de mim ouro refinado no fogo para que fique rico, e roupa branca para que você fique vestido, e não tenha de se vergonhar de sua nudez. E compre colírio para usar nos olhos e poder enxergar. Quanto a mim, repreendo e disciplino a todos os que amo. Por isso, preparem-se e deem as costas a seus pecados. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e comerei com ele, e ele comigo. Ao que alcançar a vitória, permitirei sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às comunidades cristãs. Meus irmãos, perceba que essa carta é muito especial. Todas são, mas essa aqui eu gostaria de um foco especial em você. Um foco especial em seu coração.
Carta a Laodiceia. Nem frio, nem quente. São mornos. Uma hora estão lendo a Bíblia, outra hora não querem ler a Bíblia. Uma hora estão cantando louvores, outra hora estão murmurando. Uma hora estão vivendo como cristãos, outra hora estão vivendo como se não conhecessem a Deus. Uma hora estão querendo mais de Deus, outra hora não querem. Jesus falou, como eu queria que você fosse ou frio ou quente. É melhor que essa pessoa fosse fria de uma vez. É como diz a palavra, aqueles que conheceram o evangelho, mas ficam se desviando, ficam se apartando, melhor seria que nunca tivesse conhecido o evangelho. Diz a palavra do Senhor dessa maneira. Minhas irmãs, tomemos muito cuidado. Perceba o nojo de Deus, a ponto de dizer, eu vou vomitar você da minha boca. Uma pessoa só vomita quando vê algo realmente muito nojento. Não é qualquer coisa que faz uma pessoa vomitar, não é verdade? Tem que ser muito podre. E era dessa forma que Deus queria falar com a igreja de Laodiceia. Estou rico, adquiri riquezas, mas você não sabe o que é pobre, que é nu, que é cego, que é deplorável. É semelhante aos pregadores que dizem eu prego, eu tenho teologia, eu faço, eu vou, eu explico, eu deixo todo mundo de boca aberta com minhas pregações. E mal sabe que somos apenas vermes. Uma vez eu vi um homem falar, e ele disse assim, quando chegar para falar diante do povo de Deus, subir no altar, suba bem baixo. Suba bem com a cabeça baixa, suba lá embaixo. Porque quando você for descer, você subir no altar, quando você for descer, você vai descer outra pessoa levantada. Mas se você for lá em cima e subir com os ânimos lá em cima, com o nariz, com a cabeça lá no alto, você vai descer ao contrário. Com a cabeça lá embaixo. Porque Deus humilha. Mas Ele dá graça aos humildes. E na verdade não tem humildade nenhuma em você reconhecer quem você é. Porque uma coisa é um rico se fazer de pobre, viver na simplicidade, isso é humildade. Agora eu, trapo de imundícia, não tenho nem onde cair morto, eu reconhecer quem eu sou, isso não é nenhum tipo de humildade, isso é verdadeiramente a realidade. Então, tem muita gente que até se coloca para baixo, mas é para ser exaltado. Isso se chama falsa humildade, e a Bíblia relata casos sobre isso também. Falsa humildade não engana a Deus. Agora perceba aqui que Jesus ele cita vários pecados dessa igreja Laodiceia. Ele está falando como se estivesse falando com uma pessoa só, né? Eu vomitarei você, você faz isso, você faz aquilo. Porém, perceba que na metade, assim, num ponto da carta, Jesus Cristo começa a falar como se fosse para várias pessoas, e é aqui que eu quero que você preste atenção. Já estamos chegando no final da pregação. Versículo de número 19. Quanto a mim, versículo número 18, para ficar mais fácil para entender. Meu conselho para você, perceba que Jesus está falando com, parece que ele está falando com uma pessoa só, né? Você. Meu conselho para você é: compre de mim ouro refinado no fogo para que fique rico, e roupa branca para que você fique vestido e não tenha de se envergonhar de sua nudez. E compre colírio para usar nos olhos e poder enxergar. Quanto a mim, repreendo e disciplino a todos os que amo. Por isso, preparem-se e deem as costas aos seus pecados. Perceba que Jesus está repreendendo o anjo da igreja. E todo mundo pensa que é uma pessoa só. Mas Jesus termina a sua mensagem falando assim. Já no finalzinho da sua mensagem, ele fala assim: eu repreendo a quem eu amo, portanto, arrependam-se e deem as costas aos seus pecados. Se fosse uma pessoa só, Jesus Cristo não ia falar arrependam-se e deem as costas.
Jesus Cristo vai falar, arrependa-se e dê as costas. Mas Jesus Cristo fala como se estivesse falando para várias pessoas, como se o anjo fosse várias pessoas. Arrependam-se, vocês arrependam-se e deem vocês as costas ao pecado. Porque se Jesus Cristo estivesse falando com uma pessoa, eu não posso falar assim, olha, então você arrependam-se e você deem as costas ao pecado. Não tem como. Isso é erro de fala, isso é erro de português. Quando Jesus Cristo fala arrependam-se e deem as costas ao pecado, Jesus Cristo está conjugando o verbo para várias pessoas no plural. Jesus Cristo está conjugando, está falando a palavra para várias pessoas. Deem as costas. Arrependam-se. É para duas pessoas ou mais. Essa fala está sendo falada como se fosse para duas pessoas ou mais. Então percebam, minhas irmãs, que o anjo não é uma pessoa, mas é o corpo da igreja. É a igreja toda. E que, como eu já falei, para os hebreus e para os judeus, para as pessoas que falam hebraico e para os judeus todos sabem que os anjos são vistos como mensageiros de Deus. Inclusive a palavra meu anjo, como eu já expliquei, meu anjo, meu mensageiro, a mesma coisa. Toda pessoa que fala hebraico, fala mesmo, e toda pessoa que é um judeu pode entender essa mensagem um pouco melhor. Porque sabe que quando Jesus fala de um anjo, ele está comparando ao mensageiro. Amém? Vamos ler só para acabar a pregação. Eu quero ler com vocês. Eu falei que o arrebatamento não iria ser secreto, né? Ia todo mundo sumir, ninguém ia perceber nada. Eu quero finalizar a pregação lendo para vocês o livro de Mateus 24. Mateus 24, capítulo número 24, versículo de número 23 em diante. Olha a palavra do Senhor Jesus Cristo explicando como iria ser a sua vinda. Nesse tempo, se alguém lhe disser, vejam, aqui está o Messias, ou ali está ele, não creiam, porque aparecerão falsos messias e falsos profetas realizando grandes milagres, coisas extraordinárias para enganar até mesmo os eleitos, se fosse possível. Eu os avisei antecipadamente, então se as pessoas lhe disserem, ou se ele está no deserto, não vão, ou vejam, ele está escondido em uma sala secreta, não acreditem. Nesse tempo, no tempo de tribulação, no tempo do fim do mundo, as pessoas vão dizer, vejam, aqui está o Messias, ali está ele. Se disserem para você, está na sala secreta, ou está no deserto, não acredite. Por que, Jesus, eu não devo acreditar? Versículo de número 27. Pois quando o Filho do Homem vier, será como um relâmpago que sai do leste e se estende até o horizonte a oeste. Onde houver um cadáver, ali se encontrarão os abutres. Imediatamente após as dificuldades daqueles tempos, o sol escurecerá, a lua não mais brilhará, as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, todas as tribos da terra se lamentarão. Veja a semelhança do livro do Apocalipse. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos com grande som de trombeta, e eles reunirão o povo eleito dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Jesus, como é que vai ser o arrebatamento? Se alguém disser que eu estou ali ou que eu estou lá, não acredito, porque quando eu vier, vai ser como um relâmpago que se estende do Oriente até o Ocidente, do Japão até o Brasil, todo mundo vai ver no céu um sinal, como um relâmpago. Depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não mais brilhará e as estrelas do céu cairão, e os poderes celestiais serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão, todas as tribos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e glória. Deus, ele enviará seus anjos com grande som de trombeta, e eles, os anjos, reunirão o povo eleito de Deus dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Então, meus irmãos, o arrebatamento não vai ser um piscar de olho que todo mundo some. Vai ter toque de trombeta, todo mundo vai escutar. Vai ter sinal no céu, todo mundo vai ver, do Oriente até o Ocidente, como um relâmpago. Todo mundo vai começar a chorar.
E Deus vai enviar os seus anjos para descer na terra para reunir o seu povo dos 4 cantos do mundo. Anjo descendo no céu, trombeta e sinal no céu. Todo mundo vendo o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Como é que eu posso acreditar que o arrebatamento vai ser no piscar de olho secreto? Ninguém viu? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Desapareceram? Será que foi disco voador? Será que não foi? Manchete no jornal? Não vai ter tempo para manchete no jornal. Vai estar todo mundo chorando. Todo mundo vai ver o sinal, todo mundo vai ver a trombeta, todo mundo vai ver os anjos. O povo de Deus sendo reunido, todo mundo chorando. Sinal no céu, estrela caindo, lua apagando, o sol sendo abalado, poderes celestiais sendo abalados. É uma coisa que não dá para entender de onde as pessoas tiraram. Eu não sei se é por medo, eu não sei porquê, mas eu não entendo de onde foi que tiraram que a vinda do Senhor Jesus Cristo vai ser no piscar de olhos e ninguém vai perceber nada. Claro que vai ser no piscar de olhos a nossa glorificação, mas a vinda de Jesus Cristo vai dar tempo de todo mundo ver, todo mundo vai começar a chorar, vão escutar a trombeta, vão ver anjo descendo na terra e, obviamente, todo mundo vai saber o que está acontecendo. Do Oriente até o Ocidente. Perceba que não é em um país só, é do Oriente até o Ocidente, de um canto a outro do horizonte.